Bom, pessoal, nesse primeiro exercício que eu separei pra gente, ele caiu aqui no ITA em 2016 em um exercício de cinemática. Por incrível que pareça, é um dos exercícios mais bonitos de cinemática que eu tenha visto nesses últimos anos. Ele fala o seguinte pra gente, ó. No sistema de sinalização de trânsito urbano chamado de onda verde, há semáforos com dispositivos eletrônicos que indicam a velocidade a ser mantida pelo motorista para alcançar o próximo sinal ainda aberto. Considere que no início do painel indique uma velocidade de 45 km por hora. Alguns segundos depois, ela passa para 50 km por hora e, finalmente, para 60 km por hora. Sabendo que a indicação de 50 km por hora no painel demora 8 segundos antes de mudar para 60, então a distância entre os semáforos é d. Pessoal, na situação aqui de baixo, eu representei a distância entre os semáforos. Ó. Em qualquer uma delas, essa distância é o que a gente quer descobrir. Ela vale d. A gente sabe que no instante inicial, que eu vou chamar esse instante inicial de zero, a indicação para você atravessar de carro e pegar outro semáforo aberto, a velocidade ideal é de 45 km por hora. Você vai atravessar tranquilamente e vai pegar o semáforo da direita ainda verde, aberto. Muito bem. E ele fala que após um certo instante, essa velocidade de 45 vai ser o limite para esse carro atravessar. Ou seja, esse carrinho, após esse instante T, se ele chegar aqui com 45 km por hora, ele ainda vai atravessar. Só que ele vai chegar no limite do outro lado. O que é no limite? Provavelmente, o outro lado, o semáforo vai estar verde ou indo para o amarelo. Tudo bem? E a velocidade dele aqui vai ser 45 km por hora. No instante superior, tipo t mais 0,01, a velocidade já é 50, a ideal para ele atravessar. Só que o exercício comenta, então nesse instante t, para o instante t um pouquinho maior que t, já é 50. No instante t mais 8, é o limite da velocidade de 50 km por hora, que o exercício comenta. Ah, professor, mas ele fala que após 8 segundos já muda para 60. Concordo. Então a gente pode pensar que 7,99999, se um cara entrar a 50 km por hora, ele atravessa e chega do outro lado com o semáforo ainda verde, concorda? Muito bem. A gente vai considerar então que esse limite 7,999 é aproximadamente t mais 8. Quer dizer, 8 segundos, como o instante que ele vai entrar aqui é t mais 8. Muito bem. Se ele entrar no instante t mais 8, ele ainda vai pegar o semáforo verde. Ele vai chegar aqui com essa velocidade de 50 km por hora. Qual é a sacada do exercício? O semáforo do outro lado é verde nessas três situações. Só que em comum, se um corpinho no instante t entrar aqui com velocidade de 45 km por hora, ele vai chegar aqui no instante tf com 45 km por hora, onde o semáforo ainda vai estar verde do lado direito. Isso acontece na situação de baixo. Como assim? No instante t mais 8, que é o último instante para o corpo entrar aqui, o carrinho entrar a 50 km por hora, e conseguir chegar do outro lado, o semáforo ainda vai estar verde. Significa que o instante que ele vai chegar aqui também é TF, porque ele vai pegar o mesmo semáforo verde. Concorda? Porque afinal de contas, os dois semáforos vão estar verde. Esse semáforo fecha no instante TF. Então, tanto o carro que entrou no instante T, tanto o carro que entrou no instante T mais 8, eles precisam chegar no outro lado no instante TF. Isso é um fato. E a gente vai usar isso ao nosso favor. Como? Sabendo que a velocidade média, ou o fato desse carrinho estar com velocidade constante, é o deslocamento sobre o tempo, o que eu vou fazer? Na primeira situação, eu vou pôr 45, o deslocamento eu vou chamar de d, e esse ΔT eu vou chamar de tf menos t. Tudo bem? E aí a gente descobre, então, que esse d ele vale 45 vezes tf menos t. Guarda essa informação, porque não tem como a gente resolver. Guarda. Muito bem. Agora eu vou usar essa informação para o nosso terceiro caso. Então vai ficar 50, a distância continua sendo d, e aqui eu vou pôr tf, que é o intervalo de tempo, vai ser tf menos o tempo que ele começa. Toma cuidado aqui que o tempo que ele começa é t mais 8. Portanto, essa distância vai ser igual
a 50 vezes TF menos T menos 8. O que eu vou fazer agora? A gente tem duas equações e três informações desconhecidas. Mas eu posso igualar essa distância com essa distância. E é isso que a gente vai fazer. Então vai ficar 45 TF menos T é igual a 50 TF menos T menos 8. Uma dica para vocês. A gente pode chamar esse TF menos T de ΔT? Podemos. Aí, dessa forma, a nossa conta fica muito mais bonitinha. Vai ficar 45 ΔT é igual a 50 ΔT menos 8. Fazendo a conta, vai ficar 45 ΔT é igual a 50 ΔT menos 400. Certo? Passando para lá, vai ficar menos 5 ΔT é igual a menos 400. Portanto, o ΔT vai dar menos 400 dividido por menos 5, 80 segundos. O que a gente acabou de descobrir? A gente descobriu o intervalo de tempo nesse primeiro caso. O carro demora 80 segundos para atravessar de um semáforo ao outro com velocidade de 45 km por hora. Nessa segunda situação, o tempo que ele demora para ir de um semáforo para o outro, vou chamar de ΔT', não é 80 segundos, vale 72 segundos. Porque agora ele está mais rápido e faz sentido imaginar que o tempo ia reduzir. E por que eu sei que é 72 segundos? Porque é ΔT menos 8 nesse terceiro trecho. Bom, o que eu vou fazer agora? Vou obter a distância. Pode ser usando essa primeira equação ou usando a segunda, tanto faz. Eu vou usar a primeira. Vai ficar 45 igual a D sobre 80. Cuidado que você deve ter. Essa velocidade está em quilômetro por hora. Então, como o nosso tempo está em segundo, eu vou dividir aqui por 3,6 para ficar em metro por segundo. Fazendo essa continha, você vai chegar que a distância ela vai dar 1.000 metros. Ou seja, a distância que separa os dois semáforos é 1.000 metros ou 1 quilômetro, alternativa D de acabamos o exercício. Até o próximo, pessoal.